Deus e o diabo são os dois padrões fundamentais da existência humana. O caminho da luz, bem, verdade, beleza, vida, céu e salvação, e o caminho das trevas, mal, engano, traição, negação da vida, inferno e condenação. A realidade do mal é uma fonte de fascínio profundo e misterioso. Na verdade, parece que embora muitos de nós escolhamos o bem em vez do mal, alguns de nós não podem deixar de cair na tentação de fazer o mal. Nada é mais fácil do que denunciar o malfeitor. Nada mais difícil do que entendê-lo. Devemos estar conscientes do mal interior, para não sermos vítimas de seus efeitos. Quando apenas nos identificamos com o bem e negamos a nossa capacidade para o mal, inevitavelmente projetamos isso para outras pessoas. Assume o controle sobre nós como um poder autônomo, muitas vezes claramente visível para os outros, se não para nós. O diabo tem um caráter de personalidade autônoma que é maior que a consciência do homem e maior que sua vontade. Quando você aponta um dedo para alguém, 3 dedos apontam de volta para você. A única realidade é que todos são capazes de fazer o mal, e a posição moral adequada é conhecer o mal e escolher não praticar o mal. A crença em demônios ocorre historicamente em todo o mundo. Eles são normalmente vistos como entidades sobrenaturais malévolas. Os daimons dos antigos gregos, entretanto, são divididos em categorias boas e mais, Vagatodaimon e Kakodaimon. O primeiro é um anjo da guarda ou figura tutelar que faz a mediação entre os homens e os deuses, enquanto o último é o demônio adversário. O daimon é um espírito superior constantemente consciente de sua ligação íntima com outros seres humanos, com a natureza e com todo o cosmos. Quando nosso daimon interior está em bom estado, experimentamos eudaimonia, um estado de bom espírito e realização. No entanto, o Kakodaimon traz problemas e nos distrai do nosso caminho em direção à totalidade. O diabo se assemelha aos faunos e sátiros da mitologia grega e romana, estes últimos companheiros de Dionísio, o deus grego do vinho, da embriaguez e da festividade. Por outro lado, o deus grego Pan está associado ao deserto, às cabras, aos pastores, à fertilidade e à música. Há um tema geral de prazeres mundanos nesses seres míticos. A palavra pânico deriva de Pan, que era fonte de sons misteriosos que causavam medo contagiante em rebanhos e ataques de pânico em pessoas que frequentavam lugares solitários. Enquanto no medo sabemos o que nos ameaça e as nossas percepções se tornam mais aguçadas para superar o perigo, na ansiedade somos ameaçados sem saber que passos tomar para enfrentar os perigos, e em vez de se tornarem mais aguçadas, as nossas percepções geralmente tornam-se turvas ou vagas. Pandemônio, literalmente, todos os demônios, que se refere ao tumulto selvagem, confusão e caos, foi cunhado pela primeira vez pelo poeta inglês John Milton para descrever a capital do inferno em seu poema épico Paraíso Perdido. Estas palavras permaneceram na nossa linguagem e ainda definem melhor a confusão destrutiva que o diabo e os seus asseclas podem causar no nosso mundo e em nós mesmos. Na Bíblia, as ovelhas são consideradas seguidoras leais do Filho de Deus, metaforicamente um pastor. As cabras, por outro lado, são desobedientes e difíceis. As cabras eram usadas em rituais de expiação, como portadoras dos pecados da nação, e eram deixadas livres para supostamente carregar o mal para o deserto. É daí que vem o termo bode expiatório, um processo psicológico em que outros são apontados e assumem culpa injustificada por alguma coisa. As pessoas usam os outros como bode expiatório para esconder seus maiores defeitos. Esta projeção muitas vezes acontece inconscientemente por causa de traços sombrios reprimidos, inveja, raiva, culpa, luxúria, etc. O psiquiatra e psicanalista suíço Carl Jung faz uma declaração profunda: este é o significado mais profundo do fato de que Cristo, como Redentor, foi crucificado entre 2 ladrões. Esses ladrões à sua maneira também foram redentores da humanidade, eles foram os bodes expiatórios. Na projeção de sombra, alguém está ligado aos outros pelo ódio, às classes mais baixas, as minorias raciais e nacionais e outras religiões provavelmente se tornarão alvos de conteúdos psíquicos reprimidos. A sombra é a parte desconhecida de nós mesmos, que se torna o lado negro da nossa personalidade quando é ignorada.
nenhum de nós está fora da sombra coletiva negra da humanidade. É um truísmo da vida que quando os nossos aspectos negativos não são reconhecidos como pertencentes a nós por dentro, eles parecem agir contra nós por fora. Ser acusado de algo que você não fez é doloroso, e essa mentira cria uma ferida que pode durar anos. Quando fazemos algo inesperado, dizemos, e não sei o que diabos deu em mim. O diabo é um bode expiatório útil. Por outro lado, na projeção salvadora, alguém está ligado a outra pessoa não pelo ódio, mas pela adoração cega e a crítica. Tal líder frequentemente desenvolve um complexo de Deus. Os líderes podem transformar-se em figuras divinas devido às suas promessas de salvar a nação da pobreza, da fome e da miséria. São os portadores simbólicos do inconsciente de milhões de pessoas. O diabo tem vários nomes: Satanás, Lúcifer, a grande besta, Beelzebu, o príncipe das trevas. Ele é o adversário, o acusador, o tentador, o enganador e aquele que se separa de Deus. O diabo é incrivelmente perverso e malvado, mas também inteligente e espirituoso, e ele é o pai de todos os trapaceiros, e é isso que o torna tão perigoso. A palavra inglesa o diabo deriva do grego diabolos, que é aquele que divide. Diabólico é o termo em inglês contemporâneo. O verbo grego diabolém significa literalmente despedaçar. O antônimo de diabólico é o simbólico, que vem de simbolém e juntar ou unir. O psicólogo existencialista americano Rollo May escreve: "O simbólico é aquilo que une, integra o indivíduo em si mesmo e no seu grupo. O diabólico, ao contrário, é aquilo que desintegra e dilacera." Quando se forma uma comunidade, ela pode ser fonte de amor fraterno, de o amar o próximo como a ti mesmo. O diabo, por outro lado, dispersa e produz discórdia. A dispersão é um sinal do poder mais sombrio, seja ele a divisão de comunidades, famílias ou cultura. Daí, dividir e conquistar, ou unidos permaneceremos, divididos cairemos. Rollo May identifica 3 características do diabólico que são tão relevantes hoje, se não mais, do que eram no passado: amor pela nudez, violência e divisão. Enquanto antes a nudez e os aspectos do corpo eram privados e reservados ao ato sagrado da união sexual dentro do casamento, agora o vestuário tem como objetivo chamar a atenção para as áreas privadas do corpo. A sexualização geral da cultura também está ligada a este aspecto, exacerbada pela facilidade de acesso que a tecnologia proporciona aos desejos de luxúria não realizados. Em termos de violência, o século XX marcou alguns dos acontecimentos mais devastadores da história da humanidade, e quem sabe o que nos espera no futuro. Finalmente, o diabo adora dividir. Estas divisões ocorrem em quase todas as facetas das nossas vidas: raça, sexo, religião, política e economia. O demoníaco é uma inversão de ordem. O crescimento da visão peculiarmente ocidental da exploração, do materialismo e do ego do homem como estando no centro da vida, é um subproduto do diabólico. Assim, o homem tornou-se alienado de si mesmo. Talvez o mais relevante para os nossos tempos seja o facto de o diabo aparecer como uma realidade virtual que promete uma utopia fora da existência física, ou uma inteligência artificial que possui um conhecimento muito superior ao da humanidade, concebida para se tornar o salvador da humanidade e, no entanto, sem consciência não tem empatia. Essa divisão não ocorre apenas externamente, mas também internamente, como personalidade dividida. Quando Jesus falou ao endemoninhado Geraseno e lhe perguntou: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Uma legião significava de 3 a 6 mil soldados. O homem possuído, tendo sido dominado por forças inconscientes, não possui mais um ego que funcione como uma âncora para a realidade, resultando na esquizofrenia. Fazer um pacto com o diabo é um tema universal que aparece muitas vezes em obras da cultura popular. Às vezes o negócio é feito numa encruzilhada, que representa simbolicamente a liminaridade, um lugar nem aqui nem lá, onde 2 reinos se tocam, o físico e o espiritual. O acordo frequentemente começa com um mortal desejando algum bem mundano, como juventude, amor, conhecimento, riqueza, fama ou poder, mas em troca, ele deve vender sua alma ao diabo.
Isto é exemplificado na lenda alemã de Fausto, baseada na figura indescritível de Johann Georg Faust, um alquimista, astrólogo e mágico alemão. Depois que o diabo serve com seus poderes mágicos por vários anos, o prazo do contrato termina e o diabo o leva para o inferno. Nos primeiros contos, o Dr. Fausto é irrevogavelmente condenado porque prefere o conhecimento humano e o ganho material ao conhecimento divino ou espiritual. Isso é conhecido como a barganha faustiana. No Fausto de Goethe, uma das maiores obras da literatura alemã, Fausto é um estudioso que fica deprimido por causa da inutilidade do conhecimento humano e recorre à magia para descobrir a verdade última. No entanto, suas tentativas falham. Frustrado, ele não quer mais viver. Em seu momento de desespero, aparece um cachorro, que se transforma no servo do diabo, Mefistófeles. Ele diz a Fausto que se tornará seu servo na terra e lhe mostrará os prazeres da vida. A princípio, Fausto recusa. Então Mefistófeles faz uma aposta, e se ele algum dia experimentasse um momento de felicidade suprema na terra, implorando para que esse momento continuasse, ele morreria instantaneamente e serviria ao diabo no inferno. Fausto, que acredita que não pode perder a aposta, porque nunca ficará satisfeito e, portanto, nunca viverá o grande momento, aceita o acordo e é feito um pacto de sangue. No final das contas, Fausto experimenta um momento de felicidade e morre. No entanto, quando Mefistófeles está prestes a reivindicar a sua alma, Fausto é salvo pela graça de Deus. Embora nunca tenha ficado satisfeito e morra antes de poder concretizar sua visão de um reino dos céus na terra, Fausto aprende a encontrar a felicidade no progresso, não apenas na realização. Ele nunca cedeu à luxúria ou à ociosidade, mas concentrou-se na justiça, na prosperidade, no amor e na melhoria da vida do seu povo. Esse esforço constante acaba salvando sua alma. Curiosamente, isso não teria sido possível sem as tentativas do diabo de fazer com que Fausto vivesse uma vida perversa e pecaminosa. A persistência do diabo em tentar Fausto, e a relutância de Fausto em ceder, levam à sua iluminação espiritual e salvação. Como escreveu o poeta austríaco Rilke numa das suas cartas depois de se retirar da psicoterapia, e se os meus demônios me abandonarem, temo que os meus anjos também fujam. Não podemos ter um sem o outro. Temos um anjo, representando a consciência, e um demônio, representando a tentação. Nossos demônios interiores se assemelham à nossa sombra, que mantém contato com as profundezas perdidas da alma, com a vida e a vitalidade, e fornece dicas para a autorrealização. Como diz o ditado, quem não faz sombra é o próprio diabo. Na novela Peter Selemil de 1814, o protagonista vende sua sombra ao diabo por uma bolsa mágica sem fundo cheia de ouro, porém, descobre que sem sua sombra é evitado pelos outros. O violinista italiano Giuseppe Tartini teve um sonho em que o diabo lhe apareceu e pediu para ser seu servo e professor. Tartini deu-lhe seu violino para ver se ele sabia tocar, e a música era tão maravilhosa que ele nunca concebeu em seus mais ousados voos de fantasia. Ele se sentiu extasiado, transportado, encantado, faltou-lhe o fôlego e ele acordou. Imediatamente, ele agarrou seu violino para reter, pelo menos em parte, a impressão de seu sonho. Foi tudo em vão. Apesar de ter dito que a música que compôs é de facto a melhor que alguma vez escreveu, a que chamou de O Trinchado do Diabo, era tão inferior ao que tinha ouvido, que se pudesse ter subsistido por outros meios, teria quebrado seu violino e abandonou a música para sempre. O diabo é um arquétipo, um padrão de comportamento herdado coletivamente, e, como todos os arquétipos, nos fascina por causa de sua luminosidade. Identificar-nos com um arquétipo pode levar à nossa destruição psíquica, causando inflação do ego, na qual o nosso sentido de identidade é excessivamente amplificado, criando ilusão e megalomania, e um caminho global autodestrutivo. Os arquétipos são primitivos e servem a um domínio próximo dos instintos, não estão necessariamente preocupados com valores éticos humanos. É tanto dever do ego trazer um sentido de responsabilidade moral às imagens arquetípicas do inconsciente, como é nosso dever cuidar do bem-estar dos nossos semelhantes no mundo exterior. A chave não é a identificação, mas a integração.
Jung escreve: as imagens do inconsciente colocam uma grande responsabilidade sobre o homem. A incapacidade de compreendê-los, ou a fuga à responsabilidade ética, priva-o da sua totalidade e impõe uma dolorosa fragmentação à sua vida. No cristianismo, a voz da tentação aparece logo no início dos tempos, representada como a serpente no jardim do Éden, que mais tarde foi equiparada ao diabo. O papel da serpente era tentar Adão e Eva, os primeiros humanos, a comerem do fruto da árvore que Deus proibiu, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso lhes abriria os olhos para a realidade e eles se tornariam como deuses. As mentiras mais perigosas contêm meias verdades. A serpente promete coisas boas e evita propositalmente falar sobre o mal que lhes acontecerá. Assim, Eva colhe o fruto, come-o e dá um pouco a Adão. Eles imediatamente ficam envergonhados de sua nudez e sentem culpa e ansiedade. O pecado do orgulho, de se tornar semelhante a Deus, aparece como o primeiro ato de desobediência, levando ao pecado original da humanidade e à queda do paraíso. Num mito semelhante, o deus grego Prometeu rouba o fogo do céu para o benefício da humanidade e é punido pelos deuses. Os mitos não são meras histórias ou superstições, mas padrões perenes que expressam a condição humana. Psicologicamente, podemos encarar esses dois mitos como o desenvolvimento da consciência do ser humano, que é sempre acompanhado de sentimentos de transgressão, culpa e punição. Nascemos integrados, num estado de totalidade original, paraíso, e à medida que crescemos, nos tornamos autoconscientes e adquirimos o ego, experimentamos a desintegração ou a queda do paraíso. Passamos de viver sob o círculo reconfortante e nutritivo da mãe a ter que deixar o ninho de conforto. Se não nos lançarmos no fogo da vida, não poderemos nos reintegrar e recuperar a relação com o nosso estado natural de ser. Como a totalidade só tem sentido quando reunimos nosso eu fragmentado, esse evento também é descrito como Félix culpa, queda feliz ou falha feliz. Sem uma queda, não podemos experimentar a redenção. A desintegração representa a condição necessária para toda autorrealização. Antes de nos aprofundarmos na psicologia do diabo, devemos primeiro explorar os diferentes significados por trás dos nomes Lúcifer e Satanás. Lúcifer, o portador da luz, é o nome latino para as aparições matinais do planeta Vênus, a estrela da manhã, visível antes do nascer do Sol. O planeta também aparece como estrela da tarde, visível após o pôr do Sol, dependendo da fase de sua órbita ao redor do Sol. No folclore romano, a estrela da manhã era personificada como uma figura masculina carregando uma tocha. As estrelas eram então consideradas seres celestiais vivos. No mito, a estrela da manhã é interpretada como um ser celestial que luta pelo assento mais alto do céu, apenas para ser lançado ao submundo. A estrela da manhã, um dos objetos mais brilhantes do céu, está cheia de orgulho. Após a sua breve declaração de vitória, ele se humilha e desaparece de vista quando o Sol Todo-Poderoso nasce e inunda tudo com sua luz. A primeira referência à estrela da manhã como indivíduo ocorre no livro de Isaías: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva. Você foi lançado à terra, você que uma vez derrubou as nações. Você disse em seu coração: subirei aos céus, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Mas você é levado ao reino dos mortos, às profundezas do abismo. Embora esta passagem na verdade se refira à condenação de um rei mau da Babilônia, ela foi interpretada como uma alegoria da queda de Satanás do céu. Considerando o orgulho como o maior pecado, amar a si mesmo mais que aos outros e a Deus, Lúcifer tornou-se sinônimo de diabo. O orgulho não foi apenas o que causou a queda do homem do paraíso, mas também o que fez com que o diabo e seus anjos se rebelassem contra Deus e fossem expulsos do céu. Isto é descrito no livro apocalíptico do Apocalipse, onde uma guerra passada ocorre no céu entre anjos liderados pelo arcanjo Miguel contra os anjos rebeldes liderados pelo dragão, ou o diabo, então irrompeu uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Mas ele não era forte o suficiente e eles perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado, e aquela antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que desencaminha o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra, e seus anjos com ele.
Não foram apenas alguns anjos que estavam do lado do diabo, mas um terço deles que se recusou a unir seu livre-arbítrio com a vontade de Deus, então eles desceram ao inferno como anjos caídos. As tristezas do príncipe das trevas são tão imensuráveis quanto a própria eternidade. Isolado do céu, para ouvir, através de eras intermináveis, as vozes distantes dos anjos que uma vez ele conheceu e amou, e para ser um andarilho entre desertos de trevas. A confusão surge quando Jesus também é descrito como a estrela da manhã no livro do Apocalipse. No entanto, ele é descrito como a brilhante estrela da manhã. Em outras palavras, a luz do diabo é uma imitação pobre da luz real do mundo e, embora ambas tenham sido chamadas de estrela da manhã, apenas uma delas representa a luz autêntica. Não é por acaso que o diabo se disfarça de anjo de luz, pois é um enganador. O diabo também recebe o nome de o Satanás, que significa adversário ou acusador. É ele quem coloca uma pedra no seu caminho onde você menos deseja e o culpa pelo seu fracasso. No livro de Jó, o servo mais fiel de Deus, Jó, é um homem justo que honra a Deus e foi abençoado com saúde, família e riqueza. No céu, Deus pergunta a Satanás sobre a sua opinião sobre a piedade de Jó. Satanás diz que seu servo só é fiel a ele porque foi abençoado com prosperidade, mas se tudo de valioso fosse tirado dele, ele certamente sofreria e amaldiçoaria a Deus. Assim, Satanás recebe permissão de Deus para testar a fé de Jó. Satanás é a dúvida destrutiva dentro da personalidade de Deus, no entanto, tem uma necessidade existencial misteriosa para Deus e o homem e a relação entre eles. Mensageiros vêm contar a Jó que seus animais, servos e filhos foram mortos. Devastado, Jó cai no chão e clama: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá, o Senhor deu, e o Senhor tirou, ou bendito seja o nome do Senhor." Jó permanece forte em sua fé. Desta vez, Satanás aflige todo o corpo de Jó com furúnculos. Enquanto ele se deita com uma dor terrível, sua esposa lhe diz para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó permanece forte em sua fé. 3 de seus amigos foram até ele, choraram e sentaram-se com ele por 7 dias, e nenhum deles disse uma palavra, pois a dor de Jó era muito grande. Depois disso, Jó abre a boca e amaldiçoa o dia em que nasceu, e anseia pela morte que não chega. Seus amigos não conseguem compreender como um Deus justo puniria um homem inocente e piedoso. Eles acham que seu sofrimento deve ser bem merecido e o acusam de cometer pecado. Sabendo que a sua consciência estava limpa, Jó cansou-se das acusações e chamou-os de miseráveis consoladores. Jó passa de sua atitude piedosa para repreender a Deus por sua ira desproporcional e injustificada. Os ímpios têm poder sobre os mansos e Deus não faz nada para puni-los. Deus responde ao clamor de Jó e aparece num redemoinho. Ele descreve a complexidade do mundo que criou. Fazer justiça em um mundo cheio de maldade é complicado, e não é preto ou branco como Jó e seus amigos parecem pensar. Assim como existe ordem no mundo, também existe caos, como visto nas duas criaturas, Behemoth e Leviatã, para as quais Deus aponta. Vivemos num mundo que não foi concebido para evitar o sofrimento. Jó confia na sabedoria de Deus apesar do seu sofrimento. Finalmente, Deus honra a luta e a honestidade de Jó e sua família e sua fortuna são restauradas. Ele se torna o arquetípico servo fiel de Deus. O livro de Jó, em comparação com a história do paraíso, representa um avanço significativo na autoconsciência de Deus. Adão e Eva são expulsos da presença de Deus como se o seu conhecimento do bem e do mal fosse uma ofensa ao Criador. Em Jó começa-se a perceber que este conhecimento é fecundo quando o livre-arbítrio se combina com a infinita sabedoria da vontade divina de Deus. Também é interessante que em Jó Satanás age de acordo com Deus, e não pelas costas como a serpente no paraíso. A partir desta surpreendente autorreflexão induzida em Deus pela teimosa justiça de Jó, Deus desenvolve empatia e amor, e daí nasce um novo relacionamento entre Deus e a humanidade. Deus é empurrado para um processo de transformação que leva à sua encarnação como Jesus Cristo. A crucificação e morte de Cristo é a história trágica final, onde o pior de todos os castigos é infligido àquele que menos o mereceu.
A resposta a Jó é dada no momento supremo do grito desesperado de Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus experimenta o que significa ser um homem mortal e o que ele fez sofrer seu fiel servo Jó. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo comemorou sua vitória. Mas, na realidade, foi o momento da sua derrota. Pois ele não previu a ressurreição de Cristo 3 dias depois. O período entre a crucificação e a ressurreição de Cristo é conhecido como a tortura do inferno, onde Cristo desceu ao submundo e trouxe a salvação às almas ali mantidas cativas. A Divina Comédia de Dante, que retrata uma crise de meia-idade em que devemos descer ao inferno, é programada para ser paralela à angustiante expedição de Jesus. Jung escreve: portanto, depois de sua morte, Cristo teve que viajar para o inferno, caso contrário a ascensão ao céu teria se tornado impossível para ele. Cristo primeiro teve que se tornar seu anticristo, seu irmão do submundo. A história de todos no caminho do autoconhecimento e do despertar espiritual começa com a descida ao inferno. A fórmula de uma viagem ao domínio sombrio da morte em busca de sabedoria é universal. Assim como uma ferida aberta deixada sem tratamento infecta lentamente todo o corpo, o pecado também é como uma ferida aberta no espírito, através da qual o demoníaco pode entrar e influenciar sua mente. Quando alguém diz adeus para sair de sua vida, é a oportunidade perfeita para convidar o diabo, que tentará consolar a pessoa e se apresentar como seu aliado. O satanismo é um mal disfarçado de bem. O demoníaco está escondido em segredo. Deus nos diz para ter cuidado para não seguirmos o caminho da destruição e fica na nossa frente bloqueando o caminho. Parece que ele não está do nosso lado, porque não somos livres e não podemos fazer o que queremos. Já o diabo parece estar do nosso lado, e sussurra ao nosso ouvido: faça apenas o que te faz feliz, a vida é muito curta, os tempos mudaram, vivemos num mundo novo com novas regras, todo mundo está fazendo isso. Por que você não deveria? Você não obedece a ninguém e é o Deus de si mesmo. É assim que o diabo fala, e quando experimentamos a inflação do ego, ele sorri porque é apenas uma questão de tempo até que nos juntemos ao seu reino das trevas. O orgulho vem antes de uma queda. Satanás pensa que é igual a Deus. A realidade gira em torno dele e são as suas visões que importam acima de tudo, levando-o a rebelar-se contra todos os que discordam. O orgulho é a origem de todo o mal. Antes de pecarmos, Deus parece ser o acusador e o diabo o nosso defensor. Porém, depois que pecamos, os papéis se invertem, Deus se torna o defensor e o diabo o acusador. Deus não é um tirano que diz: faça isso ou você será punido, mas sim: faça isso porque lhe fará bem. O diabólico pode ser convidado indiretamente como resultado das ações de uma pessoa ou ações que levam a uma maior suscetibilidade à influência demoníaca. Isto é especialmente assustador quando não se tem consciência disso. Mais raramente, as pessoas se envolvem em sujeição demoníaca, submetendo-se voluntariamente ao diabo, como é típico de cultos ou acordos com o diabo. Todo padrão de pecado é aceito, levando ao desprezo pelos outros e pelo mundo. Embora existam casos de atividades demoníacas extraordinárias que podem acontecer de maneiras muito diretas e assustadoras, como infestação demoníaca, a presença do mal em um local, animal ou objeto, vexação demoníaca, ataques físicos de um demônio e ataques demoníacos. Possessão: quando o demônio assume o controle total do corpo de uma pessoa, focaremos nas atividades psicológicas do demoníaco. A linha entre o comportamento demoníaco e os problemas de saúde mental é confusa, e não se tem nada a perder ao visitar um psicólogo e um padre, pois eles são complementares para curar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. A tentação é a atividade comum do diabo. É uma coisa real para nós todos os dias. A porta que leva à destruição é larga e muitos entram por ela. Mas a porta para a paz é estreita e ninguém pode entrar, exceto através da aflição da alma. O diabo procura rachaduras na armadura espiritual para tentar entrar, cuja força depende do que Aristóteles chamou de o meio-termo, o ponto entre a deficiência e o excesso de uma característica, como a confiança entre si mesmo. Depreciação e vaidade. A tentação começa com o engano, acreditando nas mentiras do diabo,
que promete o bem, apenas para entregar o mal. O objetivo disto é criar divisão ou conflito interno em nós mesmos, paralisando a nossa capacidade de escolha e fazendo-nos cair numa espiral descendente. Em desespero, procuramos um substituto na vida e nos entorpecemos de prazer ou diversão, o que pode levar ao vício. O inferno é aquele estado de espírito que se abandonou tão completamente a um determinado pecado que não pode agir independentemente desse pecado. A título de ilustração, observe a diferença entre a pessoa que bebe, que até escolhe ficar bêbada ocasionalmente, e o alcoólatra que perdeu o poder de escolha, que não consegue decidir não beber e que não consegue decidir fazer nada além de beber. O que começa como algo pequeno ou que se pensava ter controle, torna-se um problema que assume o controle total da vida de alguém. Quando alguém fica preso nesse estado, isso leva a um comportamento obsessivo, pensamentos irracionais, ruminação e autoculpa. Cai-se no ciclo vicioso do vício. O que se acreditava ser a fonte da liberdade torna-se a prisão. O diabo nos diz que a festa acabou e que agora devemos sofrer as consequências dos nossos atos, e ele nos enche de desespero. Frequentemente isto cria opressão, uma influência negativa sobre os entes queridos e amigos, levando a uma maior alienação e desânimo. Quando alguém perde tudo o que era valioso em sua vida, isso leva à perda de qualquer sentido de significado, direção ou propósito na vida. Isto é insuportável e as pessoas perdem toda a vontade de viver. Eu não existo, os pensamentos que você está tendo são só vocês, assim fala o diabo. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma mão amiga que nos tire da areia movediça. O diabo nos tenta naquilo que ele considera serem áreas de fraqueza em nossas vidas, embora não consiga ler nossos pensamentos como um Deus todo-poderoso, ele é um excelente observador. Portanto, se você pretende enganar o diabo, é extremamente importante que você não o avise com antecedência. Nos contos de fadas, é o tolo que muitas vezes engana o diabo, geralmente sem querer, porque possui uma pureza de coração que não pode ser corrompida. Quando o diabo identificar nossas fraquezas, também podemos usar isso a nosso favor, pois saberemos no que focar. Para Jung, uma forma de representar o diabo é como uma neurose. Ele escreve: o diabo descreve o lado grotesco e sinistro do inconsciente, pois nunca realmente o enfrentamos, e consequentemente, ele permaneceu em seu estado selvagem original. Provavelmente ninguém hoje seria suficientemente imprudente para afirmar que o europeu é uma criatura semelhante a um cordeiro e não está possuído por um demônio. Os terríveis registros de nossa época são evidentes para todos verem e superam em horror tudo o que qualquer época anterior, com seus débeis instrumentos, poderia ter esperado realizar. O diabo é o aspecto diabólico de toda função psíquica que se libertou da hierarquia da psique total e agora goza de independência e poder absoluto. Como tal, os nossos demônios interiores podem ser equiparados à sombra autônoma. Esta rejeição da sombra ocorre na infância, onde os nossos instintos animais são geralmente punidos por instituições sociais e padrões convencionais de comportamento, o superego. À medida que crescemos, suprimimos muito do que fazemos ou pensamos, uma vez que é considerado inaceitável. Isto leva à repressão, e nossos traços inaceitáveis retornam à camada inconsciente da personalidade, onde permanecem como sombra. Quando ocasionalmente rompe a barreira da repressão, a sombra se manifesta de formas patológicas. Ao negar o nosso lado negro, negligenciamos metade da nossa existência como seres humanos. Na mitologia, a sombra aparece personificada numa figura do mesmo sexo, como o nosso irmão negro que acompanha e se agarra ao seu homólogo Luz, ó Caim e Abel, Sete e Osíris, Mefisto e Fausto, e Senhor. O analista junguiano Eric Newman escreve: ao aceitar o mal, o homem moderno aceita o mundo e a si mesmo na perigosa natureza dupla que pertence a ambos. Esta autoafirmação deve ser entendida no sentido mais profundo como uma afirmação da nossa totalidade humana, que abrange tanto o inconsciente como a mente consciente cujo centro não é o ego, que é apenas o centro da consciência, nem ainda o chamado superego, mas o self. No tarot, o diabo é uma das 22 cartas dos arcanos maiores, e tem um simbolismo diferente em comparação com a visão cristã do diabo como puro mal.
A imagem é derivada em parte da famosa ilustração de Baphomet Eliphas Levi, supostamente adorado pelos Cavaleiros Templários. É uma figura hermafrodita que também possui chifres de cabra, asas de morcego e garras de ave predadora. 2 dedos da mão direita apontam para cima e 2 da mão esquerda apontam para baixo, simbolizando a máxima alquímica, como acima, é abaixo. Seus braços trazem as palavras latinas resolver e coagular, separar e reunir. Jung escreve, e tal tentativa de união de opostos aparece para a mentalidade cristã como algo diabólico, algo maligno que não é permitido, algo pertencente à magia negra. Na psicologia junguiana, o papel que o diabo desempenha aponta para a imagem ocidental unilateral de Deus. No Ocidente, o comportamento paradoxal e a ambivalência moral dos deuses da antiguidade clássica não eram tolerados. No judaísmo clássico, Yahvé possui luz e trevas. O bem e o mal não estão separados um do outro, mas são aspectos interrelacionados de sua luminosidade. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mais tarde, o Yahvé moralmente ambíguo tornou-se um Deus totalmente bom, sem nenhuma partícula de mal em sua natureza. O cristianismo amputou a mão esquerda de Deus, relegando Satanás para as regiões inferiores, deixando assim um Deus totalmente benéfico para reinar supremo no céu. Tudo muda com a encarnação de Cristo, Deus deixa de ser ambíguo, e agora se manifesta na forma do homem que é consciente e por isso tem que discriminar entre o bem e o mal. Cristo queria transformar Yahvé num Deus moral de bondade, mas ao fazê-lo destruiu os opostos que estavam unidos nele. Assim, a primeira coisa que Cristo fez foi separar-se da sua sombra e chamá-la de o diabo. O diabo tornou-se psicologicamente inevitável por ser a personificação do lado negro cindido de Cristo. Ao contrário de Cristo, o diabo foi criado, não gerado. No entanto, embora Cristo seja a personificação do bem, ainda permanecem vestígios da sua ambivalência moral original, como ele afirma, eu não trago a paz, mas a espada. Na verdade, o livro do Apocalipse pode ter sido escrito para fornecer um contraste com o evangelho do amor de Cristo. O diabo pode ser considerado como a insatisfação de Deus consigo mesmo, uma projeção de sua própria dúvida agindo como um lembrete constante da falha na criação e, portanto, um impulso constante para a realização consciente e, portanto, para uma maior totalidade. Devemos ter cuidado, porém, para não antropomorfizar Deus como um ser, porque ele é o próprio ser. O diabo é uma figura necessária na vida, não só porque nos permite distinguir o bem do mal, o céu do inferno, a virtude do pecado, mas também para tornar possíveis a ação e a liberdade humanas. Se Deus não tivesse permitido ao diabo a liberdade de se rebelar, não haveria consciência do ego, nem civilização, nem oportunidade de transcender o ego através da autorrealização. Os humanos teriam sido pouco mais que máquinas e tudo teria permanecido um para sempre. A razão para a ausência da sombra é a doutrina do sumum bonum, o bem maior. Para o cristão, nem Deus nem Cristo poderiam ser um paradoxo, ambos deveriam ter um único significado. Deus cria o homem à sua imagem, assim, o homem deve ser fundamentalmente bom, mas através do seu livre-arbítrio pode escolher o contrário. Esta perfeição unilateral, contudo, exige um complemento psíquico para restaurar o equilíbrio. Caso contrário, o homem será irremediavelmente dividido em duas metades irreconciliáveis. O conceito de privatio boni, a ausência do bem, e afirma que o mal é simplesmente a ausência ou falta do bem e, portanto, tudo o que existe é bom. Esta ideia atormentou Jung e tornou-se o foco de grande parte da sua correspondência com vários clérigos cristãos, nomeadamente com o padre Victor White. Para Jung, o bem e o mal estão travados em um eterno duelo pela supremacia. Assim, se alguém acredita em um Deus, ele deve conter os dois dentro de si mesmo. White não pôde aceitar isso e declarou: Deus é luz, nele não há trevas. Esse conflito levou Jung a escrever Resposta a Jó, a qual ele se referiu como ao puro veneno, devido à sua natureza controversa. Nesta obra, ele explora a sombra ou o lado negro de Deus, Satanás, que se tornará o anticristo, como uma compensação necessária ao lado luminoso de Deus encarnado em Cristo. Este é o Deus absconditus, o Deus oculto que jaz na escuridão do nosso inconsciente ocidental.
O intermediário de Cristo e do Anticristo como forças motivadoras é o Espírito Santo, um processo cujo equivalente psicológico é a individuação da humanidade, a jornada para se tornar o eu, que constitui a nossa verdadeira natureza e a totalidade da nossa personalidade. O lado negro é o quarto elemento que falta na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O simbolismo trinitário carece do feminino, do material e, portanto, da substância escura da carne e do diabo. Jung acreditava que a Trindade deveria ser suplantada por uma quaternidade, um símbolo comum para o self. No Apocalipse, o diabo está trancado em um buraco sem fundo durante 1000 anos. Depois disso, ele deverá ficar livre por um tempo. Como está escrito, e quando os 1000 anos terminarem, Satanás estará livre para sair da sua prisão. Ele sairá e enganará as nações que estão em todo o mundo. Podemos encontrar um paralelo na mitologia nórdica, com o deus malandro Loki, eventualmente punido e preso pelos deuses. Uma serpente paira sobre Loki e derrama veneno sobre ele, o que o faz se contorcer em agonia, fazendo o mundo inteiro tremer e provocando os terremotos que precederam o Ragnarok, o fim do mundo e a destruição dos deuses. Mas por que a figura do diabo deve ser libertada? Jung escreve, a vinda do anticristo não é apenas uma previsão profética, e é uma lei psicológica invariável cuja existência trouxe a ele João, autor do livro do Apocalipse, um conhecimento seguro da enantiodromia iminente. Se houver alguma unilateralidade em um par, é provável uma conversão ou mudança para o outro. Esta é a lei psicológica fundamental da enantiodromia, uma corrida em direção ao oposto, que Jung descobriu em Heráclito. A própria vida é uma competição de opostos, nascimento e morte, saúde e doença, bem e mal. Da mesma forma, a nossa atitude consciente é equilibrada pelo seu oposto inconsciente, numa tentativa de restaurar a totalidade psíquica. Quando a mente consciente tiver rompido sua unidade com o inconsciente, ocorrerá a enantiodromia. A polaridade e a oposição são leis universais, e nenhum crescimento e desenvolvimento da personalidade humana é possível sem considerá-las. Como escreve Willem Blake, sem contrários não há progresso. Atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio são necessários à experiência humana. Desses contrários surge o que os religiosos chamam de bem e mal. Só se pode dominar essa polaridade libertando-se delas contemplando ambas e alcançando assim uma posição intermediária. Estar na fronteira entre o Yin e o Yang. Só que não existe mais à mercê dos opostos. E para isso é preciso estar consciente da dualidade da nossa natureza. Tudo o que leva à totalidade é bom, tudo o que leva à divisão é mal. A integração é boa, a desintegração é má. Às vezes, as pessoas mais santas cometem os atos mais hediondos, porque se separam do mal necessário. A perseguição de incrédulos e hereges, a queima na fogueira, as torturas, as cruzadas, são todos, em parte, o resultado da atitude consciente unilateral de pureza e bondade, que causa a projeção da sombra. Jung escreve sobre o papel compensatório da psique em João, o autor do Apocalipse, que se esforçou para levar uma vida pura, santa e santa, e a revelação foi experimentada por um dos primeiros cristãos que, como luz principal da comunidade, presumivelmente teve que viver uma vida exemplar e demonstrar ao seu rebanho as virtudes cristãs da verdadeira fé, humildade, paciência, devoção, amor altruísta e negação de todos os desejos mundanos. A longo prazo isto pode tornar-se demasiado, mesmo para os mais religiosos. Tenho visto muitos sonhos compensadores de cristãos crentes, e mais não vi nada que remotamente se assemelhe ao impacto brutal com que os opostos colidem nas visões de João, exceto no caso de psicose grave. No entanto, João não nos dá base para tal diagnóstico. Tal como Jó, ele viu o lado feroz e terrível de Yahvé. Por esta razão, ele sentiu que o seu evangelho de amor era unilateral e o complementou com o seu evangelho do medo. Deus tem um duplo aspecto terrível, um mar de graça encontra um lago de fogo fervente. Esse é o eterno, distinto do evangelho temporal, pode-se amar a Deus, mas deve-se temê-lo. Devemos ter cuidado ao pensar no bem e no mal como opostos absolutos. São metades de um todo paradoxal. Quando percebemos isso, podemos transformar o conflito interno em paz interior.
Experimentamos a realidade como ela é e nos permitimos estar unidos com todo o nosso eu. No entanto, a realização completa do nosso potencial é um ideal inatingível e raramente ou nunca alcançado por alguém, exceto por um Cristo ou um Buda, que são encarnações do ser. Mas então, os ideais são apenas sinais de sinalização, nunca o objetivo. Não existe totalidade psíquica sem imperfeição. Somente deuses fazem algo perfeito. É muito melhor saber que não se é perfeito, então pode se sentir verdadeiramente em casa. No entanto, a imagem da perfeição está tão arraigada na nossa cultura que nos sentimos culpados quando não conseguimos alcançá-la. Por definição, somos todos pecadores. Como Fausto, devemos aprender a encontrar a felicidade no progresso e aprender a conviver com o pecado, e não no pecado, fazendo o nosso melhor para viver uma vida virtuosa. Como vimos, o diabo desempenha um papel crucial nisso. Ele não é apenas uma figura abstrata, mas representa um fenômeno psicológico real e sério, cujas tentações podem levar à falta de sentido ou podem atuar como aquele poder terrível que nos leva à individuação. Sem Satanás como vontade contrária a Deus, não teria havido criação nem obra de salvação. Contudo, não devemos dar ao diabo mais crédito do que lhe é devido. O maior truque que o diabo já usou foi convencer o mundo de que ele não existia. O segundo maior truque que o diabo já usou foi convencer o mundo de que ele é o mocinho.